Família, e eu com isso? O que você tem a ver com família? Diferente de qualquer outra coisa, é impossível algum ser humano não nascer numa família. Todos vocês nasceram numa família. Nenhum ser humano. Ah, mas eu não tive pai. Ah, mas não, é impossível. Ninguém nasce fora de uma relação familiar. Por exemplo, você pode nascer fora do estado. Ok. Mas você não nasce fora da família. É impossível. Isso todos os seres humanos têm em comum. Você pode nascer em qualquer tipo de região do mundo, mas você nasceu numa família. Você tem uma mãe e você tem um pai. Se eles vão cumprir esse papel, eu não sei. Aí já é um outro departamento. Mas todos os seres humanos têm uma coisa em comum. Todos nascem dentro de uma relação familiar. É impossível isso acontecer. Ah, mas é bebê de proveta. Ok, teve que ter um óvulo e um espermatozoide para você nascer, então você nasce dentro de um contexto familiar. Todos os seres humanos têm isso. Não tem como. E quando a gente traz esse tema, família, e eu com isso, é porque todos os seres humanos têm isso em comum. Todos nós nascemos e vivemos num contexto familiar. E é isso que a gente quer conversar com vocês nesse dia. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler os 20 primeiros versículos, mas antes eu preciso que você tenha muita atenção. Por quê? Porque, pessoal, quando eu trago esse tema hoje, e eu começaria essa série na semana passada, mas aí eu quebrei o galho, deixei o Hernandes pregar no meu lugar, afinal de contas... Deixei, né? Nandinho, fazer o quê, né? Não fala para ele que eu chamei ele de Nandinho, não. Gente. Reverendo Hernandes é tão sensacional que a gente não tem como chegar perto dele, a gente que é pastor, e falar assim, Hernandes, não dá, porque o respeito é tão grande que a gente fala, reverendo, tá tudo bem com o senhor? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a autoridade do cara. E ele nunca bota nada, mas as pessoas são respeitadas pelo que elas são. Então, quando você chega perto do cara, a presença da pessoa já te constrange. Mas não é por nada, é por quem ele é. É por quem a pessoa é simples, extremamente sensacional, e quando você chega perto, a gente já respeita. É muito legal, é muito bacana. Mas eu começaria essa série na semana passada. Então, a gente teve um evento no Matrix, aí eu deixei o primeiro tema, que seria casamentos não desconstruídos, e aí hoje eu queria conversar com vocês sobre mulheres não desconstruídas. Mas por que eu trouxe esse fato de famílias desconstruídas? Porque vocês estão no século 21, no tempo da desconstrução. Para quem gosta de sociologia, para quem gosta de filosofia, desde a década de 50 para cá, a gente está estudando nas academias, uma coisa, na academia que eu estou falando é nas universidades, tá? Nas produções, não é na Smart Fit, na Point, não, tá? A gente está estudando na universidade, estuda-se uma escola chamada desconstrutivismo. A ideia é desconstruir mesmo. Por quê? Porque segundo o que se existe, você precisa libertar as pessoas. Elas têm que ser libertas. E elas precisam ser libertas de quê? De qualquer coisa que as oprime. Então, por exemplo, você precisa libertar as pessoas da igreja. Por quê? Porque segundo essa corrente de pensamento, olha isso. A igreja é uma estrutura de opressão. A igreja, estruturalmente, segundo o espírito da nossa época, oprime as pessoas. E aí a gente vai ter vários caras, como o Michel Foucault, Sertot, e outros caras, o Noam Chomsky, que são caras que vão falar assim, olha, a gente precisa libertar as pessoas disso. A gente precisa libertar as pessoas do casamento. Mas por quê? Porque os maridos são homens opressores. Os homens oprimem as mulheres.
por conta de uma coisa chamada machismo estrutural. Então, os homens oprimem as mulheres. Então, a gente precisa tirar a opressão das mulheres e logo, como é que a gente faz isso? A gente desconstrói o quê? Primeiro, o casamento. Então, a gente tem que desconstruir família. E aí, família passa a não ser mais, pela primeira vez na história, família passa a não ser mais homem e mulher e seus filhos. Família passa a ser aquilo que você quiser. E qual é a justificativa disso? Amor. Que amor é esse a gente não sabe, mas é amor. Se Deus está nesse negócio, não sei, o que importa, desde que se ame. Por quê? Porque arranjos familiares, homem, mulher e seus filhos, são arranjos opressores. Porque segundo esse grupo, quando nós ainda éramos homens das cavernas e depois caçadores-coletores, os homens começaram a ter propriedades privadas e escravizaram as mulheres dentro de casa. E os homens começaram a ser donos dos seus filhos. E os homens começaram a explorar suas mulheres e os seus filhos. Então a gente precisa desobrigar os homens a fazer isso. Tudo que vocês estão vivendo hoje, casamento líquido, homens mais frouxos, mulheres mais emasculadas, a história é essa. Isso é o desconstrutivismo. E aí, semana que vem eu vou falar de homens não desconstruídos. Talvez a gente ache algum desconstruído aqui hoje, né? Não sei, espero que não. Mulheres, vocês estão sofrendo com isso. Isso chegou em vocês. Porque a gente acabou com o casamento, a gente está acabando com a masculinidade, e isso chegou em vocês. Por quê? Eu queria te desafiar, e às vezes eu fico andando na rua e eu bato em mim mesmo, porque eu falo, eu não quero enxergar algumas coisas. Mas eu não tenho como não enxergar. Passe na frente de qualquer ponto de ônibus 6 horas da manhã. Sabe o que vocês vão encontrar? Mulheres indo trabalhar. O Roberto, ele leva passageiro o tempo todo. Ele sabe do que eu estou dizendo. O Roberto leva passageiro. Mulheres indo trabalhar. E aqui não quer dizer que mulher não pode trabalhar, tá? Lá as minhas filhas lutam e elas brincam de vez em quando, elas fazem uma brincadeira dizendo que lugar de mulher é no tatame. Porque lugar de mulher vai ser onde ela quiser, tá, gente? Isso aqui é bobeira. A grande questão não é isso. É aonde a gente coloca o lugar do feminino e o lugar do masculino. Ok? Porque não adianta você também ter uma resposta autoritária às mulheres. A gente tem que ter uma resposta bíblica. E não é uma resposta autoritária às mulheres. E nem uma resposta autoritária aos homens. A gente precisa entender isso. Por vezes, a igreja tem alguns posicionamentos realmente que oprimem as mulheres. Isso é verdade. E tem. Mas por outras vezes a igreja tem algumas propostas que fazem com que os homens não tomem as atitudes que deveriam tomar. Porque a gente precisa ter uma resposta bíblica para a coisa. Mas isso está acontecendo. Olha, só para eu só der essa devagada, porque o que eu queria falar para vocês? Você está vendo as mulheres indo trabalhar. Sabe o que você faz? Pega um ônibus. E você dê uma olhada, 6 horas da tarde, como é que está o ônibus. Se fosse há 30 anos, como é que estava o ônibus, Roberto? Só tinha homem. E os homens voltando de empresas tipo CST, Vale. Hoje, só mulher. Só mulher. Porque dentro das universidades, as mulheres já são mais da metade estudando. Em questão de 20 anos, as mulheres vão estar em praticamente todos os cargos de chefia. Isso não sou eu que estou falando. As mulheres tomaram o lugar dos homens, e tomaram o lugar, eu não estou falando que está certo ou está errado. Eu estou fazendo uma análise da sociedade. Tá? As mulheres tomaram o lugar dos homens. E elas estão tomando todos os cargos de chefia. Serão delas em questão de pouco tempo. Se você trabalha, você sabe que isso está acontecendo. 2/3 de toda a verba do mundo é gasto por mulheres. Mulheres, vocês têm 65%
90% de todo o dinheiro do mundo passa nas mãos de vocês. E ainda dizem que vocês são o sexo frágil e oprimido. O dinheiro está na mão de vocês. 65% do consumo mundial é feminino, é de vocês. Olha o que está acontecendo. O dinheiro está na mão das mulheres. O poder está na mão das mulheres. O poder está literalmente na mão das mulheres. O desenvolvimento da ciência está na mão das mulheres. Ele está chegando na mão de vocês. E o que vocês estão observando é uma... Eu vou repetir isso aqui na semana que vem, mas eu só estou levantando dados, porque às vezes a gente vai passando e não vai percebendo o mundo que a gente está vivendo. E semana que vem, homens, venham preparados, vocês vão apanhar igual bandido aqui. Pode vir, meu. Espero vocês. Espero você. Vocês vão apanhar igual ladrão aqui semana que vem. Deus abençoe vocês semana que vem. Ai, Jesus, eu adoro isso. É bom demais. Mas olha só, eu estou falando mentira? Não, é só ler, ver a realidade como ela é. Só que agora nós estamos com um problema sério. Porque se por um lado nós tínhamos que desconstruir então a família para as mulheres serem livres. Se a gente tinha que desconstruir o homem para as mulheres serem livres e para elas terem acesso ao poder, que era isso que sempre foi falado, e o que é o poder? O poder é política, autoridade, dinheiro. Aí vem a grande questão. Meninas, vocês nunca tiveram na história tanto dinheiro na mão de vocês. Vocês nunca tiveram na mão de vocês tanta liberdade. A revolução sexual do século XX trouxe para vocês isso. As mulheres são livres. Tanto que eu estava, para vir pregar, eu estava conversando com os adolescentes, eu estava assistindo alguns podcasts de mulheres. E eis que eu encontro um podcast com famosas. E é interessantíssimo você observar o que eu estou falando. Há uma revolução sexual em que o objetivo é que vocês, mulheres, tenham muitos parceiros sexuais, antes do casamento e durante o casamento. Porque o objetivo não é ter casamento. Eu estava vendo um podcast entre 3 atrizes. A Débora Seco, a Giovanna Eubank e a outra, meninos, Fernanda, como é que era o sobrenome dela? Paes Leme. Os adolescentes sabem isso tudo, tá? Vocês não sabem que vocês são tudo velho. Eu sei porque eu sou jovem. Cara, primeiro, ter filho adolescente é interessante. Segundo, eu sou pastor. Eu preciso pregar alguma coisa que você vê na televisão, que você vê na internet, e eu preciso pregar alguma coisa que você vai usar amanhã. Porque não adianta eu vir com um discurso mole aqui falando troço do século XVI. Isso não vai mudar a vida de vocês. E eu achei engraçado a Débora sempre falando do casamento dela. Ela é casada com um cara com 10 ou 12 anos a menos do que ela. E aí ela dizia para ele assim, olha só, se você vai me trair, eu não tenho problema com isso desde que você me ajude e me fale. Eu não tenho problema, porque o que a gente tem é muito maior do que traição. O que a gente tem é muito superior à traição. O que a gente tem é um acordo. Vocês estão dispostos a viver esse acordo aí? Bem-vindos ao século XXI. E essa gente é o que diz o que a cultura faz. Está debaixo do nariz de vocês. E eu até brinquei com os adolescentes falando, eu vou ser preso daqui a alguns anos, fiquem tranquilos. Porque eu não vou parar de pregar, gente. Eu não vou parar de pregar. Eu não vou parar. Já tenho um contrato com o Arthur, que ele vai me defender até no Supremo. Não adianta, gente. Mas vocês percebem a desconstrução do que é casamento? Porque não é mais aliança, é acordo. E aí ela diz o seguinte, olha a desconstrução, o tamanho que chega. Isso está na internet, para vocês verem. E aí ela fala assim, eu só preciso que você me avise se você está ficando apaixonado pela outra pessoa. Porque é possível fazer sexo sem estar apaixonado. É possível dentro do casamento, para o século XXI, é possível dentro do casamento você arrumar uma outra pessoa, desde que você não fique apaixonado por ela. É isso que dita a moda da cultura. É isso que seus filhos assistem na televisão, na verdade na internet.
Vocês não têm como fugir disso. Porque é isso que dita a moda. O pior é quando eu vejo a igreja abrindo isso. Porque o meu discurso aqui é ultrapassado. O meu discurso é ultrapassado. Ele é um discurso velho, porque ele não é um discurso desconstruído. Porque o que eu vou defender para vocês é que família é homem e mulher, porque não sou eu, é a Bíblia. O que eu vou defender para vocês é que homem tem papel de homem, mulher tem papel de mulher. O que eu vou defender com vocês é que família tem um papel central no plano de Deus, não só criacional, mas na restauração de todas as coisas. Só que vocês estão dentro dessa sociedade. E isso a gente dá o nome no nosso tempo de progresso. Esse tipo de coisa a gente chama de progresso. O que é o progresso? Desconstruir família. Então, na verdade, eu tenho um acordo. Não tem importância com qual parceiro que a Aline está, desde que ela me avise que ela não está apaixonada. Porque às vezes, e é engraçado, ela fala isso assim, porque às vezes é só um lance, né? Aí uma das apresentadoras fala, ainda bem que seu marido é um cara desconstruído, né? Percebem? Vocês precisam entender o mundo que vocês estão vivendo. Vocês estão no século 21, pessoal. Ou você entende o mundo que você está vivendo, ou você vai ficar perdido. E o pior, a igreja não vai entender como ela aplica a palavra de Deus ao nosso tempo. Porque eu não posso estar refém de filosofia. Eu não posso estar refém de ideologia. Eu preciso entender o que a palavra de Deus fala. E eu vou por ela. E é ela que me diz o que é. Só que a gente precisa entender a fazer as perguntas e a análise do nosso tempo. Porque para o nosso tempo, sabe o que acontece? Pastor, qual é o problema? Está me fazendo feliz. Eles estão vivendo bem assim? Ok. Não é isso que vocês ouvem o tempo todo? Eu não estou aqui para ficar julgando o que fulano, ciclano ou beltrano fazem, gente. Cada um é livre, faça da sua vida o que quiser. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós defendemos a verdade de Deus, que está na palavra dele. Se você é feliz do jeito que você quiser, esse é problema seu. Agora, a igreja e a palavra de Deus vão dizer como o homem tem que viver. E o evangelho de Jesus, especialmente o evangelho, ele vai pautar como é uma família no objetivo de Jesus. Como é uma mulher aos olhos de Cristo? Como é um homem aos olhos de Cristo? E esse é o nosso maior desafio. Só que para vocês terem uma ideia, é tão complicado porque eu não posso pregar o texto que eu estou pregando no século 21. Porque eu vou falar de Ana. E aí, olha o que o século 21 vai falar. Você não pode falar porque você está fora do seu lugar de fala. Homem não fala de mulher. É uma prisão ideológica. Eu não posso falar, eu não posso pregar. Na verdade, então, nenhum de vocês pode pregar a Bíblia. Porque nenhum de vocês é hebreu. Nenhum de vocês é judeu. Nenhum de vocês é romano. Nenhum de vocês estava lá. Nenhum de vocês aqui, por exemplo, teve, como a Ana, teve um marido e duas mulheres. Percebe a cadeia ideológica? Ninguém vai poder falar da vida de ninguém. Porque essa história de que mulher fala de mulher, e homem fala de homem, e índio fala de... Isso está errado. Essa epistemologia está errada. Só que no nosso tempo a gente está criando uma cadeia epistemológica errada. E se nós não soubermos aplicar a Bíblia, você vai se enrolar. Você vai ficar preso. Você vai se enrolar. Então, olhem que tempos estamos vivendo e apliquem a palavra de Deus. Ok? Para isso, a gente precisa saber ler o mundo que a gente vive, sem paixão ideológica. Até porque, gente, não acredite em seres humanos e suas filosofias. Já era para vocês saberem disso. Todos os sistemas humanos são falhos. O único sistema que vai dar uma solução para nós é Cristo. Por isso que a gente espera o novo céu e a nova terra. Enquanto isso, a gente tenta aplicar a palavra de Deus. Só que só para eu terminar a minha introdução, isso aqui está tudo na minha introdução, nós estamos com um problema, mulherada. Sabe qual é? Vocês tomam 80% dos medicamentos controlados do planeta Terra. Ele é de vocês. Vocês nunca tiveram tanta liberdade. Vocês nunca tiveram tanto dinheiro. Só que vocês nunca tiveram tão doida. É ou não é? É. É. Porque 80%...
Você percebe como é que é verdade? Kedma, calma. Há vida além do... Há vida. Fica tranquilo. Ana, existe vida. Existe vida. Mas vocês percebem como isso é uma questão prática? Porque está todo mundo doente. As duas principais doenças de vocês, mulheres. Primeiro, síndrome do pânico. Vocês estão doidaraça. Doidinha. Segundo, depressivas. Vocês estão deprimidas. Vocês são chefes. Mais uma vez, não tem problema nenhum. Pastor, tem problema a mulher trabalhar? Claro que não. Pastor, tem problema a mulher usar calça? Não. Porque até isso é tabu, né? Tem problema. Não, vocês são responsáveis, mulheres. E eu vou falar isso com vocês semana que vem. Vocês são responsáveis por mais da metade dos domicílios brasileiros. Vocês são as provedoras. As mulheres sustentam mais da metade das casas dos brasileiros. O que aconteceu com a nossa cultura? A pergunta não são vocês não, mulheres. A pergunta é, cadê os homens? Esse que é o negócio. A pergunta não são vocês. A pergunta é, onde estão os homens? Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Cadê os homens nesse lugar? Então, o que eu quero que vocês percebam, eu só fiz uma análise simplória aqui. Vocês estão livres, fazendo sexo com quem vocês quiserem, tendo tantos parceiros quantos vocês quiserem na sociedade, vocês estão fazendo tudo e estão doentes. O que está acontecendo? Qual é o problema? Entendem? A gente precisa conversar. A gente precisa disso. Porque mais de 70% dos atendimentos psiquiátricos são de vocês, mulheres. E é o mesmo número de vocês, mulheres, na psicologia. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por isso, o que eu trago para vocês hoje, eu não tenho como responder todas essas perguntas de uma vez. Até porque eu vou precisar dos homens semana que vem para tentar trazer algumas soluções para a vida de vocês. Porque vocês são a resposta para muitos dos problemas dos homens. Mas os homens são respostas para muitos dos problemas de vocês. E está faltando um homem no mercado. Verdade. Quer ver? Mulheres, está faltando um homem no mercado ou não está? Tá, ué. Tá. Porque tem mulher que é viúva de marido vivo, dentro de casa. É ou não é? Tem mulher que é viúva de marido vivo ou não tem? Dentro de casa. Dentro de casa. Isso é fato. Fato. Viúva de marido vivo. A gente precisa conversar. A gente precisa bater um papo. E não adianta jogar para baixo do tapete. Mas eu não preciso de uma mordaça ideológica. Porque eu não preciso de filosofia nenhuma. Nem sociologia nenhuma para me explicar o que tem que ser feito. Eu não preciso fazer anamnese e análise daquilo que filósofo francês e alemão vai dizer para mim. Porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho olho, é só olhar o mundo. Como é que ele está? E a partir disso eu respondo. Esse é o problema. Cuidado com as mordaças ideológicas e com as falácias. Uma mentira dita várias vezes não se torna uma verdade. Uma mentira dita várias vezes continua sendo uma mentira e ela se torna simplesmente um jargão falacioso. Cuidado. Cuidado. Vamos para Ana? Não é aquela ali não, essa de cá. Verso 1, bota na tela aí, latino. Vamos lá. Havia certo homem, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro de Samuel. E quando eu começo a falar isso com a turma de adolescente, eles quase morrem lá embaixo. Hoje eu falei com eles que eu vou ser preso. Vamos lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que... Isso aqui é o homem, bicho, ou bicho arrogante. Olha só, cara, olha o que esse cara fala. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não. A resposta é não. Faltou Eucana entender que marido é marido, filho é filho, né, cara? É diferente, uma coisa não substitui a outra. Mas santa ignorância, mas tá bom, eu não posso julgar um cara que está 3.000 anos antes de mim, assim com a cabeça que eu tenho hoje, é difícil. Cuidado com esses julgamentos. Mas enfim, verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho, mulher. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Vamos orar? Pai das luzes, como nos ensina o Novo Testamento, toda boa dádiva vem do Senhor. E a gente quer tão somente ser uma comunidade de contraste no nosso tempo. Independente do mundo, a gente quer te adorar. Independente do que o mundo diz, o que é certo e errado, a gente anda pela palavra do Senhor. A gente é guiado pelo seu Espírito e que o Senhor, por favor, nos dê humildade e nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o teu coração, independente da presente ordem, independente do presente século. Nós pedimos isso para o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, com a sua Bíblia aberta ainda, a grande questão é: o que é que está acontecendo no tempo da Ana? Em que tempo a Ana está vivendo? Samuel é o último dos juízes de Israel. Quem são os juízes de Israel? Quando eles vão conquistar a terra, Josué morre e tem muita terra para conquistar. E eles fazem um acordo. Josué diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Israel todo diz: Ok, nós também serviremos ao Senhor. Qual é o problema? Serviram nada. Rapidinho, eles seguiram os deuses dos filisteus, rapidinho eles seguiram os deuses dos cananeus, e eles já estavam adorando a esses deuses, e em 400 anos, ninguém conhecia mais o Deus de Israel. Mas o que é pior, o tempo e o livro dos juízes é tão interessante, irmãos, que em 30 anos,
Em 30 anos, ninguém sabia quem tinha tirado eles do Egito. Quanto tempo é necessário para vocês perderem isso aqui que vocês estão vivendo hoje? O livro de Juízes diz que em 30 anos eles não lembravam mais da sua história. Quando você começa a abrir mão de princípios, quando você começa a abrir mão de valores, quando você começa a abrir mão daquilo que é bíblico, só temos a Bíblia e o Espírito Santo, é claro, mas eu estou dizendo de uma maneira específica. Quando você começa a abrir mão, irmãos, em 30 anos Israel não sabia mais quem era Moisés, quem era Josué, eles não sabiam mais do Mar Vermelho, eles não conhecem mais. O livro dos Juízes vai nos ensinar isso. Prestem atenção, não abram mão de princípios e valores. Não abram mão do que é certo e o que é errado segundo a palavra de Deus. Os discursos do nosso tempo, os discursos da Babilônia, eles são muito bonitos, irmãos, mas cuidado, cuidado. Em poucas décadas, a gente pode não mais estar adorando Jesus. Em poucas décadas, a igreja pode se perder e não existe mais igreja. É só vocês observarem as igrejas do Apocalipse. Se vocês não se arrependerem, eu venho e tiro o seu candeeiro de vocês. Não tem mais igreja na Ásia Menor. A Europa não tem mais igreja. A América caminha para não ter mais igreja, gente. Prestem atenção nisso. Cuidado. Isso é uma advertência séria. Eu começo as minhas aulas conversando com os meus adolescentes, sabe o quê? Eu não vou estar aqui para sempre, eu estou aqui preparando as próximas gerações. Porque eu preciso que daqui a 5 a 10 anos vocês vão estar aqui no meu lugar, e muito melhor do que eu. Porque daqui a 5 a 10 anos são eles que vão estar aqui pregando, ministrando Santa Ceia. São eles que a gente vai estar casando. Nós não podemos abrir mão disso. Agora, volta no último capítulo do livro de Juízes. É só você voltar 2 páginas na sua Bíblia. Capítulo 21. Olha o verso 25. Olha como o livro dos Juízes termina. E você, nas suas devocionais, observe essa semana no livro dos Juízes, como é que eles acabam com a cultura de Deus. Rapidamente, olha o verso 25 do capítulo 21. Coloca na tela aí, por favor. Juízes 21, verso 25. Para vocês lerem comigo. Deu aí? Ou não? Mas o texto é simples. Lê comigo aí. Naquele tempo... Nossa! Organizados! Organizados! Vamos lá. Naquele tempo... Liberais. Se você acha que o liberalismo é uma coisa do século XIX e XX, eles já eram liberais 1000 anos antes de Cristo, meu filho. Liberais. Cada um fazia o que queria. Agora, agora você entende como não tem nada de novo debaixo do sol? Olha o que vocês fazem. Tô nem aí para o que você faz. Não é para você ser feliz? O problema é seu. Eu não estou mandando vocês julgarem os outros. Até porque realmente vocês não têm que julgar os outros. Mas vocês estão percebendo como o que vocês vivem hoje já foi vivido no passado? Só que com outra cara, no outro tempo, num outro período. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Vocês não são juízes de ninguém. Mas vocês também não vão dizer que tudo o que é feito está certo. E que tudo que o ser humano faz, Deus aceita. Porque a gente usa aquela velha coisa, né? Não julgueis. Não julgueis temerariamente, gente. A gente não julga temerariamente. E isso que Mateus capítulo 7 diz. Agora, essa cultura libertina, ela é velha. Só que agora ela está com uma roupagem tecnológica do século 21. Mas não tem nada de novo debaixo do sol. E é nesse contexto que Ana vive. Agora volta lá para Samuel. Quem é Ana? Ana tem um marido. Qual é o nome dele? Qual é o nome do marido da Ana? Eucana. Agora, anota que eu estou te dando coisa valiosa. Eucana tem quantas mulheres?
Aí o que vocês fazem? E vocês não sabem defender isso, nunca. O pessoal fala meio assim, mas a Bíblia sempre aprovou poligamia. Onde vocês viram isso? Não, mas ele tinha 2 mulheres. Tudo bem, mas aonde a Bíblia aprovou isso? Aonde? A Bíblia nunca aprovou poligamia. Que Davi estava errado, Salomão estava errado, Abraão estava errado, Eucana estava errado. Só que a Bíblia não é a história de Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia é a história de Deus. Que independente de mim, de você, dos meus erros e dos seus, Deus continua manifestando a sua graça. Anotou isso? Para o dia que alguém chegar para você e falar assim, mas a Bíblia aprova poligamia. Aonde? Isso aqui está acontecendo, essa família está errada desde o início, e Abraão estava errado, Isaac estava errado, Jacó estava errado, Davi estava errado, Salomão estava errado, todos os homens estão errados. E você está errado se você é um adúltero. Por quê? Porque é homem e mulher. A Bíblia nunca provou isso aqui. Só que apesar desses caras, apesar da maldade deles, Deus é gracioso, porque se fosse depender deles, a gente estava no inferno, gente. Aprendam isso de uma vez por todas, para não ser pegos em argumentos bobinhos. Já era para a gente ter passado dessa fase, e vocês saberem responder isso, sabe? É uma família disfuncional. Por quê? Porque Penina tem filho e Ana não tem. Só que todos os anos, como todos os bons israelitas, eles sobem para adorar. E eles vão adorar. E o que acontece todo ano? Primeiro, aqui cai um outro mito. Porque quem é que fica zombando da Ana o tempo todo? Penina. Porque quer dizer que mulheres conseguem ser ruins com mulheres também. Mulheres conseguem ser ruins com mulheres. Porque o problema não é estrutural. O problema é o coração. O problema da raça humana é o pecado e não a sociedade. A sociedade só é um reflexo do meu e do seu coração. O problema dos seres humanos é pecado. Só que a Ana, todos os anos, ela sobe e ela vai adorar. Só que aqui, ela tem alguns problemas que eu vou trabalhar eles nos 3 passos que eu vou dar com vocês bem rapidamente. A Ana está sofrendo. E ela ora de uma maneira muito forte e sincera. Ela ora. E ela tem um problema, que é o marido dela, que fala assim, mãe, mas eu te amo. Eu não te basto. Que perguntinha insensível desse cara, hein? Que bichinho insensível. Tá bom não, mulher? Isso aqui que eu sou. Não tá bom não pra você? O Eucana é aquele marido que chega em casa e fala assim, mas eu te dou tudo. Não é? O cara acha que porque ele bota um salário dentro de casa, resolveu o problema da família, né? Ele acha que é isso aí que é o papelão dele. Oh, meu Deus do céu. Não. Daí, ela está orando, e o Eli, para ajudar, o Eli ainda chega para ela e fala bem assim, larga a mão dessa cachaça, mulher. Vai fora. Tadinha, a menina orando, cara. Você imagina como é que ela estava angustiada. Sofrendo, cara. E o cara me chega para ela, a menina orando, cara, com o coração sangrando. Larga a mão dessa cachaça, mulher. E tadinha, ela chega ainda e fala assim, se fosse a gente, já dava. Vocês já levantavam brigando com ele, né? Tadinha, ela levanta e fala assim, não, meu senhor, eu só estou orando, eu estou amargurada. Eu não tenho filho. E aí, ele diz assim, não, então desculpa aí, foi mal. Que Deus te conceda a bênção. E ela vai para casa, e aí ela vai ter relações sexuais com o marido dela, e daí ela vai engravidar. Porque ela falou para Deus que se ela tivesse um filho, ele ia ser nazireu. E o nazireu era aquele cara que tinha a vida consagrada a Deus. Quando eu olho a Ana, e eu olho Samuel vai ser o último juiz de Israel. E ele vai ser o juiz que vai ser responsável por trazer o rei Davi, por ungir o rei Davi. Ele vai ser o último juiz que vai trazer ordem para Israel, e ele vai ungir um cara que é segundo o coração de Deus. A Ana tem uma missão fora do comum,
que é dar à luz a um juiz que vai conduzir a nação. Então, quando eu olho para Ana, e eu olho para vocês, meninas, e eu olho para mim, mas hoje, no Dia das Mães, falando especialmente para vocês, eu percebo, primeiro, algumas características que a gente precisa dar uma olhada. Meninas de hoje, à luz do que eu falei para vocês na introdução, de que apesar de tudo que vocês têm, ainda está faltando alguma coisa, vocês não são as únicas na história. Vamos olhar a Ana? Vamos olhar a vida dela? Primeiro, olha o sofrimento da vida dessa mulher. Porque às vezes a gente acha que isso é algo nosso. Mas vocês já pararam para ver o sofrimento da vida dessa mulher? 10 séculos antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Ninguém sabia que tinha espermatozoide X e Y e o óvulo que um juntava com o outro. Se alguém não podia ter filho naquela época, a culpa era de quem? De quem? Da mulher. A culpa era da mulher. Ninguém sabia e fazia exame de fertilidade para ver se o problema era o homem. Ou será ela mesma? E qual era a honra de uma mulher na antiguidade? Seus filhos. Especialmente se fossem homens. E não julguem eles dizendo machistas. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Mas se você fosse alguém 3.000 anos antes, honestamente, você preferia ter um filho homem ou uma filha mulher? Homem. Porque se viessem assaltar você, era melhor ter um homem ou uma mulher para te defender. Um homem, ele era mais forte. E na hora de arar a terra, porque não tinha adubo, não tinha essas coisas, era melhor ter homem. Isso não, era uma questão de prática. Então, ao invés de vocês julgarem os antigos, é só pensar com a cabeça deles. Não é que era ruim ter mulher, mas era bom ter homem, porque eu tinha exército. Eu tinha mão de obra. Hoje a gente já sabe que não é assim. Eu que o diga, 3 mulheres, pai, o que eu vou fazer? Se fosse na antiguidade, eu ia ser amaldiçoado, né? Besteira. 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 Mas eu não posso julgar com a cabeça de hoje o povo da antiguidade. Mas o que era para essa mulher? Cara, isso era um sofrimento, porque ela não podia ter filho. Mas era só isso? Não. Era um sofrimento maior ainda, porque ela tinha uma adversária dentro de casa. Vocês já pararam para pensar no que é isso? Já é difícil lidar com o marido só uma mulher. Agora imagina você tendo que dividir a atenção do marido com outra mulher. Tem uns caras aqui que não conseguem dar atenção nem para meia. Tem uns caras que não lavam nem o prato, né? Assim não, mulherada. Agora imagina o marido ter que dar atenção para 2. Olha a luta dessa mulher, cara. E ela está nessa situação. E se você acha, porque olha a cabeça do século 21, mas ela podia ter escolhido o contrário. Mulher escolheu o contrário 3.000 anos atrás? Casamento arranjado, rapaz. Vocês estão pensando que vocês estão vivendo aonde? Eu não tinha opção. Eu não tinha opção. Os casamentos na antiguidade eram arranjados. Olha o sofrimento dessa mulher. Agora, ela ainda tinha uma quebrada de galho, que era o fato do Eucana gostar mais dela. Mas isso complicado. Imagina, ela não tem filho. A adversária dela tem filho. Vocês já imaginaram o inferno que era dentro da casa desse cara? Ana está passando, o que os filhos de Penina falam? Lá vai a estéril. Lá vai a estéril. Ih, não pode ter filho. Não pode... Dia das Mães na antiguidade. Aí vem Penina e recebe aquele monte de presente. E Ana? Lá no canto. Não tem nada. Tem 18 filhos de Penina e falava assim, ei mamãe, Dia das Mães hoje, vai ter bombonzinho para você na igreja. E Piana, nada. Você já imaginou a cabeça dessa mulher? Aí já Freud para ela. Nossa Deus. E aí, ela não perde a esperança. Mas o que eu quero que vocês percebam é que essa mulher vai no templo, começa a orar, e o que o cara fala que ela é? Bêbada. A mulher não tem paz, nem no templo.
Porque quando ela vai para o templo para adorar, os caras chegam e falam assim, tá de fogo. Já se colocou no lugar da Ana? Tá de fogo. Aí que vem o que eu quero falar com vocês bem rapidamente, em 3 partes. Qual seria a sua reação se você fosse Ana? Você ia falar assim, eu preciso de empoderamento feminino? Ia resolver alguma coisa? Não. Você ia continuar com trauma dentro do coração do mesmo jeito. Ia resolver dar um cargo na sinagoga para ela, não tinha sinagoga na época. Ia resolver isso? Não, o coração dele ia continuar do mesmo jeito. Ia adiantar, dar uma boa profissão, salário para ela? Não, ele ia começar a ficar do mesmo jeito. E eu não quero dizer que vocês, mulheres, não podem conquistar alguns lugares na sociedade, devem. Não é disso que eu estou falando. Só que primeiro as primeiras coisas. E Ana vai trazer para a gente aqui 3 características que mulheres, hoje eu estou falando para vocês precisam desenvolver. Sabe qual é a primeira delas? Eu chamo ela de uma fé pura. Dá uma olhada no texto bíblico, o que o texto bíblico diz. Verso 11. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ó a fé dessa mulher, pura. Pastor, como assim fé pura? Como é que você consegue olhar isso? Primeiro, ela conhece a lei de Moisés, ela conhece a Bíblia. Porque ela leu o número 6. E ela sabe que ela pode consagrar o filho dela. Essa mulher é mulher crente. Ela tem uma fé pura. Ela sabe o que é um voto de nazireado. Ela tem uma fé pura. Ela conhece a lei de Deus. Ela conhece o caráter de Deus. Essa mulher, eu vou trabalhar isso daqui a pouco, ela está aonde? Ela está buscando aonde? Onde ela acha que pode resolver qualquer celeuma da vida dela. Ela está diante de Deus. Ela está diante do Senhor. Ela está conversando com Ele, tem uma fé pura. Essa mulher tem uma fé pura. Ela não só conhece o Senhor, como ela busca o Senhor. Ela tem uma fé pura. Ela acredita, porque ela acredita que todas as situações que elas estão vivendo podem ser muito bem, não só revertidas, mas cuidadas pela mão do Senhor. A fé dela é pura. Ela sabe em quem ela tem que confiar. Agora você consegue aplicar isso para a sua vida? Onde anda a sua fé, minha filha? Mulheres, toda a insegurança que cerca vocês o tempo todo, toda a afirmação que vocês são chamadas a ter o tempo todo, vocês têm noção da cobrança que é colocada em cima de vocês? Eu estou vivendo isso na minha casa. Madalena está fazendo 7 meses. São 6 meses de licença maternidade, 1 mês de férias da Aline, e agora como é que está o coração da mãe? Como é que está o de vocês, meninas? Eu volto a trabalhar? O que eu vou fazer? Vocês já pararam para pensar como é que é isso? Homens, no século 21 a gente tem que ouvir mais as mulheres. A gente tem que ouvi-las mais. Porque vocês já se colocaram no lugar delas. Nós temos outros tipos de hormônios, então a nossa afetividade é diferente. A nossa maneira de afetividade é diferente delas. A gente tem que aprender com elas. Essa coisa da galinha que tem os pintinhos assim em volta, isso é coisa de vocês mulheres. Isso é a afetividade de vocês. Isso dói para a mulher. Isso não é fácil. Aonde a gente vai buscar essas respostas? Aonde vocês vão buscar essas respostas, meninas? Quem vai trazer qualquer resposta para vocês é o Senhor. É para Ele que vocês precisam ir. Porque os desafios do nosso tempo são demais. Honestamente, 6 meses de licença maternidade é um absurdo. Você fala assim, mas por quê? Porque a criança não está nem andando ainda. Nem andando. Só que vocês não leem a Bíblia e vocês não sabem que a licença paternidade bíblica era de 1 ano.
Vocês não leem a Bíblia. Se eu casasse, eu ficava sem servir o exército 1 ano em Israel. 1 ano. Eu não ia para a guerra, porque eu tinha que aproveitar minha mulher. Olha só. A legislação do Antigo Testamento ela é melhor do que a nossa. 1 ano. 1 ano sem precisar trabalhar. Porque os caras entendiam que a família vinha em primeiro lugar. Olha só, isso no Antigo Testamento. É que você não lê a Bíblia. É por isso que você não sabe essas coisas. E você acha que a gente é muito progressista. Nós somos muito atualizados. A gente é nada. O que eu quero dizer para vocês, meninas? Eu não sei quais são os dilemas que vocês têm. Vocês não precisam de respostas filosóficas. Vocês não precisam de respostas sociológicas. A resposta que vocês precisam está no Senhor. A fé de vocês precisa estar no Senhor. Precisam tomar decisões. Gente, busquem o Senhor. Busquem o Senhor. Porque vocês têm sofrido horrores e sido colocadas em lugares horrorosos exatamente porque o que está faltando é fé pura. Fé pura. Fé no Senhor. Ana está diante de problemas terríveis, dentro de casa, fora de casa, mas uma coisa ela não abriu mão, a fé que ela tem. Eu cheguei nessa igreja há 20 anos, mais ou menos. Para quem não sabe, eu sou pastor há 12, mas eu já era membro aqui antes. Essa igreja me mandou para o seminário, e não sei por que cargas d'água vocês quiseram de volta, azar de vocês, eu estou aqui. E a primeira aula de escola bíblica que eu dei foi aqui no templo. E uma irmã, eu estava dando aula sobre o Antigo Testamento, estou falando de 2004, 2005, nem sei, já tem tanto tempo. Eu estava dando aula aqui, e uma irmã, que já faleceu, chegou para mim e falou bem assim, na época, olha, eu queria dizer que eu orei pelo meu marido, durante a vida toda. E ele se converteu no final da vida. Ele se converteu já na semana da morte. E aquilo marcou a minha vida. Sabe por que aquilo marcou a minha vida? Porque isso é fruto de uma fé pura. Isso é fruto de uma fé pura. Meninas, não entrem em desespero. Calma. Dificuldade no casamento, dificuldade dentro de casa, dificuldade com a sua imagem, dificuldade com o seu interior, calma, fé pura. Coloquem a confiança de vocês no Senhor, calma. Vocês não precisam ficar provando nada para ninguém. Vocês não precisam ficar se afirmando para ninguém. Porque sobre vocês, no século XX, veio aquele turbilhão de deixar filho na creche, de precisar sair de casa para poder ser a melhor profissional, de subir na carreira e todas aquelas coisas. E aí a gente sabe dos problemas que a gente tem. Calma, fé pura. Calma. Coloquem a fé de vocês em Jesus. Reflitam sobre o papel de vocês como mulheres, mas mulheres de Deus. Não mulheres que são pressionadas pelo mercado. Não mulheres que são pressionadas pelo sistema. Vocês são crentes. Vocês são crentes. Mantenham uma fé pura. O Redentor de vocês está vivo. Vocês só devem obediência a Jesus. Vocês não devem mulher não deve obedecer a homem. Mulher deve obedecer a Jesus. Prestem atenção nisso, fé pura, confiem no Senhor de vocês. Ana, a despeito de toda a desordem da casa dela, ela tem uma fé pura. Mas Ana tem uma segunda coisa. Verso 11 também. Aonde Ana está? Fazendo o quê? Vamos. Ana está onde fazendo o quê? Ana está orando. Essa é uma mulher que tem uma espiritualidade diferente. Não só fé pura, espiritualidade sincera. Essa mulher tem uma espiritualidade sincera. Espiritualidade sincera. Olha o verso 11. Olha como é que ela está se derramando aos pés do Senhor. Espiritualidade sincera. Mulheres, qual é o lugar da espiritualidade na vida de vocês? Ela conhece a Bíblia? Ela está indo adorar. Ela não come nada, ela jejua e ela ora. Qual é o lugar da espiritualidade na vida de vocês? Qual foi a última vez, meninas, que vocês estão parando
para orar pelo trabalho de vocês, as que trabalham. Tem algumas que ficam em casa, optaram por isso. Qual foi a última vez que vocês pararam para orar pelas demandas do trabalho de vocês? Qual foi a última vez que vocês pararam para orar pelos filhos de vocês? Parar para orar. Parar para pedir a graça de Deus. Parar para pedir alívio. Não tem problema, pastor, tomar remédio é pecado? Não, se precisar tem que tomar. Pastor, ir para o psiquiatra é pecado? Não, se precisar tem que ir. Pastor, fazer terapia é pecado? Não, se precisar tem que fazer. Mas não é disso que eu estou falando. Qual é o lugar da espiritualidade na vida de vocês? Qual é o lugar de buscar o Senhor na vida de vocês? Porque é mais fácil a gente tentar resolver tudo com a mão da gente e ficar militando em parte A, B e C da vida, do que muitas coisas e a maioria das nossas guerras, aonde vocês vão ganhar? De joelhos, irmãos. É de joelho que ninguém tropeça. É de joelho. É buscando o Senhor. Tem demandas, tem circunstâncias, tem situações. Irmãs, em nome de Jesus, sejam conhecidas como mulheres de Deus. Sejam conhecidas como mulheres que têm uma espiritualidade sadia. Hoje, eu estou aqui e sou pastor, e há 3 coisas na minha vida que eu não abro mão e que eu faria tudo de novo. Primeira coisa era crer em Jesus. Segunda coisa era casar com a Aline. Terceira coisa é ser pastor. Seriam 3 coisas na minha vida que tranquilamente eu faria de novo. Seria pastor sem problema nenhum. Eu quero morrer pregando não, que vai dar trabalho para vocês, infartar aqui, chamar SAMU, vai dar um trabalho danado. Morre em casa, melhor. Não, em casa também dá trabalho, não dá? Melhor morrer no hospital, né? Já sai logo. Já dali já desce direto. Trágico, né, pro Dia das Mães. Papo de morto, né? Pula. Mas eu faria isso tudo de novo? Faria, sem problema nenhum. Faria. Agora, sabe quais são grandes lembranças que eu tenho da minha velha mãe? Todas as noites eu via minha mãe orando durante a vida toda. Todas as noites. Não importa, minha mãe às vezes trabalhava, minha mãe trabalhou na educação a vida toda. Todas as noites eu via minha mãe orando. Um dia desse eu cheguei na casa dela e falei com o marido dela assim, fulano, cadê minha mãe? Ih, rapaz, ela está fechada lá no quarto, está orando já não sei nem quanto tempo. Minha mãe vai fazer 70 anos agora. Eu vou fazer 40. A vida inteira. Seus filhos vão te conhecer como, mulher? Porque quando eles crescerem, assim, eu sei que a gente quer dar plano de saúde, a gente quer dar educação. Isso é fato, não é pecado. Só que as orações que você faz, elas fazem mais efeito na vida dos seus filhos do que qualquer plano de saúde. Vocês não tenham dúvida disso. Não desconfiem do poder de Deus. Não desconfiem do poder de Deus. Ana é conhecida como uma mulher que intercede pelo filho dela, que nem nasceu ainda. Pararam para pensar nisso? Olha o lugar da espiritualidade na vida de vocês. Orem. Busquem o Senhor. Tenham uma vida devocional. Tragam seus filhos para a igreja. Venham para a igreja, os que não têm filhos. Ou os que já são idosos e têm netos. Orem pelos seus netos. Orem pelos seus maridos. Orem pelas pessoas que estão em volta de vocês. Orem para que Deus acalme o coração de vocês. Orem pelas crises internas e interiores que vocês têm. Busquem o Senhor. Não só uma fé pura, mas uma espiritualidade pura. Muito do que os nossos filhos serão porque nós os colocamos diante de Deus. Espiritualidade pura. Não esqueçam disso. Por último, qual é a coisa na vida que você mais quer? Qual é a coisa na vida que você mais anseia? Pensa nisso aí. Enquanto eu bebo uma água. Qual é a coisa na vida que você mais gosta? Ana queria um filho. Ana queria um filho. E sabe o que ela fez com o filho dela? Ela teve o filho. Sabe o que ela fez com o filho dela?
Verso 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido. O que ela disse? Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Mães, quem de vocês tinha o culhão de fazer isso aqui? O que você mais queria é você entregar aos pés do Senhor. Esse menino devia ter uns 6, 7 anos de idade. Quando a expressão hebraica fala desmamado aqui, não quer dizer que pegaram um menino de 1 ano e enfiaram lá para comer batata amassada com Eli, não, tá? Esse aqui é um menino de 6, 7 anos de idade, já na área, começando a vida educacional dele. Ela pega aquela criança, que ela orou por anos, chegou para o sacerdote e falou assim, é de Deus. Você consegue fazer isso? Eu também respirei fundo. Dá para respirar fundo ou não dá? Porque não é meu. Porque não é seu. Não é meu, não é seu. A gente até queria que fosse nosso, mas não é. Mas ela fez uma promessa ou não fez? Espiritualidade, fé e caráter. Espiritualidade, fé e caráter. Prometeu? Faz. Falou que ia fazer? Cumpre. Porque aqui o compromisso dela não é comigo, não é com você, é com Deus. Ela tem caráter diante de Deus. Caráter diante de Deus. Eu e você precisamos entender que temos um compromisso com o Senhor. Nosso compromisso é com o Senhor. Eu tenho um compromisso de levar Elis, Júlia e Madalena diante do Senhor. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso é de levar a Aline diante do Senhor. O meu compromisso é levar vocês diante do Senhor. Esse é o meu compromisso. O compromisso de vocês é levar a família de vocês, os amigos de vocês e todas as pessoas que estão em volta de vocês, levarem essas pessoas o mais perto do Senhor possível. O caráter da gente é em administrar tudo que Deus nos deu e levar tudo que Deus nos deu até Ele. Esse é o nosso desafio, gente. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Isso aqui é completamente contracultural. Porque tudo na nossa cultura da desconstrução é para a sua felicidade. Está todo mundo em busca da vida boa, da vida boa, da vida boa. E a gente está em busca de ter caráter aprovado. A gente está em busca de obedecer ao Senhor. Mulheres, tenham uma fé pura. Mulheres, tenham uma espiritualidade límpida, clara, saudável. Mulheres, desenvolvam um caráter aprovado diante de Deus. Por favor, minhas irmãs, desenvolvam um caráter aprovado diante de Deus. Meninas mais jovens, gente, eu vou para a academia, parece um concurso de striptease. É um negócio absurdo. É absurdo. Cara, aquilo ali é pornografia pura, sério mesmo. Aquilo é pornografia. O nome daquilo é farmacopornografia. Porque é remédio e corpo. Medicação e corpo. Aquilo é o novo templo do nosso século. Os 2 templos do nosso século são academias e shopping centers. São os 2 templos que a gente tem. Academias e shopping centers. Parem com isso. Parem com isso. Quer dizer que você não pode cuidar do seu corpo? Deve. Mas meninas, guardem o corpo de vocês, cara. Guardem a sensualidade de vocês, para os maridos de vocês verem. Pelo amor de Deus. Uma sem vergonhice danada. O negócio é feio, cara. Sem vergonhice. Pornografia, sabe? Uma coisa horrorosa. As meninas, você olha na rua e fala, por que não está pelada de uma vez só? Passa aqui na Jerusalém, cara. Você vê as meninas que, pelo amor de Deus, cara... Pô, a mulherada usa uns short. Roberto, você fala assim, não é possível, bicho. E eu não tô velho, cara.
Guarda esse trem pro marido de vocês ver, bicho. As meninas mais velhas aí, vocês já passaram dos 50, a gravidade chegou, paciência. Vai fazer o quê? Vai chegar para todo mundo. Chega para todo mundo. Pastor, pode cuidar do corpo? Pode, mas chega para todo mundo, meu Deus do céu. Cuidem do coração de vocês. Cuidem do que realmente vai durar a eternidade toda. Esse corpo que vocês estão tendo, esse culto todo, ele vai ser comido por barata, pelo que mais? Vai da terra. Vai! E vocês estão esperando um novo corpo, que é o corpo de Cristo. Quando vocês ressuscitarem dos mortos. Então, pelo amor de Deus, cuidem da saúde, mas por favor, cuidem do coração. Cuidem do coração de vocês. É isso que a gente está precisando. Precisando de corações cuidados. Mulheres crentes. É o que a gente está precisando. Só que o que a gente tem, especialmente na juventude, por favor, e aí vocês mais velhas, vocês precisam aconselhar as mais jovens. Só que as mulheres mais velhas querem ficar competindo com as mais jovens. Onde já se viu isso? Isso é loucura. Isso é loucura. O tempo vai chegando para todo mundo. E vai chegar. E não tem jeito. Então tenha uma fé pura. Desenvolva uma espiritualidade pura. E desenvolva um caráter aprovado diante de Deus. E aí, minhas irmãs, o resto a gente vai colocando no meio do caminho. A gente vai trabalhando.